aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para o alerta agroclimático dessa segunda-feira, hoje, dia 29 de abril de 2019. Como a gente pode ver aqui nas imagens de satélite, a frente fria que avançou sobre o sul do Brasil desde a sexta-feira, levando chuvas a várias regiões do Brasil, já começa a perder forças e com isso há previsões apenas de eventuais pancadas de chuvas sobre algumas áreas do Mato Grosso, de Goiás e também de Minas Gerais, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro. Deve chover também fraco em algumas áreas do leste de São Paulo. No entanto, a partir de amanhã, um novo sistema de baixa pressão estará avançando sobre o Paraguai e com isso levando chuvas não só ao Paraguai, mas também a grande parte da região central do Brasil entre a quinta e a sexta-feira, já que esse sistema deverá avançar sobre as regiões centro-oeste e também sudeste. Já mais para o final da semana, como a gente pode ver aqui, uma nova frente fria estará avançando sobre o Rio Grande do Sul e com isso há previsões de chuvas generalizadas sobre grande parte do Brasil. Para os próximos 15 dias, as chuvas deverão se manter sobre grande parte do Brasil, mantendo assim condições excepcionais aí para o desenvolvimento das lavouras de segunda safra, em especial aí milho e algodão. Essas chuvas também poderão trazer grandes benefícios ao desenvolvimento das lavouras, tanto de café quanto da cana-de-açúcar, mas no caso da cana, essas possíveis pancadas de chuvas irregulares irão ocasionar paralisações, mas momentâneas, algo muito parecido com o que aconteceu ontem, mas nada que traga grandes prejuízos ao desenvolvimento da safra. Porém, para a concentração de terra, essas condições já não são tão favoráveis, uma vez que teremos aí um final de abril e início de maio mais úmido. Com relação às lavouras de segunda safra, essas chuvas, como eu disse, mantêm uma condição excepcional, favorecendo assim o desenvolvimento, e ninguém mais fala hoje numa safra menor do que 73 milhões de toneladas para o milho safrinha. Não há previsões de chuvas, de temperaturas baixas ao ponto de ocorrer geadas nos próximos 10 a 15 dias, ou seja, condições excepcionais. Se então observarmos aí as condições para as principais culturas, iremos observar que para a soja as condições estão praticamente tranquilas para a realização da colheita, apesar de algumas paralisações, principalmente no sul, no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina e também no Mapito, mas o grande problema continua sendo o Pará, com excesso de chuvas e problemas na locomoção ou no vai e vem dos caminhões em sentido aos portos do eixo norte. Milho, tranquilo. Algodão, também tranquilo, apesar que para o algodão segunda safra, esse excesso de chuvas no Mato Grosso já tem provocado o apodrecimento dos botões florais do terço inferior. Cana-de-açúcar, condições excepcionais, bom para o desenvolvimento, não tão bom assim para a concentração de ATR, mas, de uma certa forma, as condições ainda são favoráveis, já que não há indícios de longos períodos de invernada para nenhuma região sul-cocoleira do centro-sul do Brasil. Café a mesma coisa, apesar das chuvas atrapalharem um pouco o pleno andamento da colheita, e da secagem, mas o fato de não ter chuvas regulares e por vários dias consecutivos mantém uma condição aí também muito boa, tanto para o desenvolvimento dos cafezais quanto para a colheita. O grande problema do café esse ano está sendo com a qualidade, uma vez que no mesma planta, no mesmo galho, existem vários tipos de grãos em diferentes fases de
maturação. Isso afeta drasticamente a qualidade dos grãos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.